Meus queridos, a paz do Senhor, passando por aqui para compartilhar uma palavra com todos nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, verso de número 21. Está escrito assim: examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Então eu quero usar a parte B do verso, retende o bem. A palavra retém é o mesmo que segurar, prender. No nosso linguajar é guardar, ou seja, guardar o que é bom, reter o que é bom, tá certo? Procurar guardar no nosso coração aquilo que é bom. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra justamente sobre isso, guardando o que é bom. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus plantou no meu espírito nesse dia, logo pela manhã. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020, o último dia do ano. Dentro de poucas horas entraremos no ano de 2021. E é claro que esse ano foi um ano totalmente atípico para todos nós. Esse ano foi um ano totalmente diferenciado de todos os anos que nós já vivemos. Diante de tantas coisas ruins que aconteceram, coisas tristes. Por exemplo, nós temos famílias que tiveram perdas de entes queridos. Quantas coisas ruins aconteceu neste ano de 2020, não é? Mas no meio dessas coisas ruins, também aconteceu coisa boa. Também tem acontecido coisas boas que Deus tem nos proporcionado. E é sobre essas coisas boas que eu gostaria de falar com você. Eu não vim aqui falar de coisa ruim, porque de atalaia, de miséria e de catástrofe o mundo já está cheio. Mensageiro de miséria, de coisa triste, o mundo já está cheio. Mas eu quero porque eu acordei nessa manhã com esse sentimento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quantas coisas boas aconteceu neste ano. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Guardar o que é bom. Pastor, me dá um exemplo de uma coisa boa. Primeira coisa, se você vai assistir esse vídeo, é porque você está vivo. É porque você está respirando. É porque Deus te preservou. É porque Deus te guardou. E isso já é uma coisa extraordinária. Estamos vivos. Se você vai assistir esse vídeo é porque você venceu o ano de 2020 até aqui. Alguns podem até ter sido acometidos com esse vírus que está no mundo, mas venceu esse vírus, venceu o Covid-19, você está vivo, você está respirando, então isso já é uma coisa boa. Isso já é uma coisa boa. Outra coisa boa, gente, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Os pecados que nós cometemos neste ano foi perdoado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos comunhão com os céus. Nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com o Espírito Santo e temos comunhão com os irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. Terceira coisa, gente, nós temos uma família. Não é perfeita, mas nós temos uma família. Nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos uma família que nos ama, nós temos uma família que nos respeita, que nos admira. E isso é uma coisa extraordinária. Ainda cedo, eu passava por um determinado lugar e eu passei numa calçada, tinha um mendigo deitado na calçada, ele não tinha nem um papelão debaixo do seu corpo. Vai passar a virada do ano sozinho, longe dos seus entes queridos.
E eu parei para pensar, meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma família para me voltar todos os dias depois dos meus compromissos. Eu tenho um lar para me voltar, eu tenho uma família que está me aguardando. Nós temos o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa. Vocês sabem que nós somos uma geração que reclamamos muito por aquilo que nós não temos e deixamos de guardar no nosso coração aquilo que é bom, que nós já temos. E é sobre isso que eu quero falar. Cuidado para Satanás não te iludir ao ponto de chamar a tua atenção para aquilo que você não tem ainda, ao ponto de você deixar de valorizar aquilo que você já tem. Eu quero discorrer na Bíblia usando alguns personagens falando sobre isso. Primeira personagem que eu quero falar é Eva. Eva, ela tinha um esposo que a amava. Eva, ela estava no paraíso, ela morava no paraíso. Eva tinha uma família, mas ela deixou de olhar para aquilo que ela tinha e começou a cobiçar aquilo que ela não tinha e não podia, que era o fruto proibido. Então ela deixou de valorizar as coisas boas que ela tinha e ficou olhando para aquilo que ela ainda não tinha posse. E Satanás atentou em cima disso, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Ela olhou o fruto, desejou, viu que o fruto era bonito, chamava a atenção dos olhos, a concupiscência dos olhos. Ela desejou comer porque era agradável aos seus olhos. Então ela tirou os olhos daquilo que ela tinha de bom. Ela tinha comunhão com Deus. Eles estavam em perfeita comunhão e santidade, mas ela desejou aquilo que ela não tinha. Ela deixou de valorizar as coisas boas que ela tinha e começou a cobiçar. E em cima daquilo que ela não tinha, Satanás derrubou Eva da comunhão com Deus. Em contrapartida, ela conseguiu induzir Adão no mesmo erro. Então Eva representa uma pessoa que tinha tudo de bom, mas os olhos dela estavam naquilo que ela não tinha. Cuidado para você focar naquilo que você não tem ainda e deixar de valorizar e desprezar e rejeitar aquilo que você já tem. Outro personagem que eu quero destacar aqui é Geazi. A Bíblia nos ensina que Eliseu estava com Geazi em Dotã e os inimigos cercaram a casa do profeta Eliseu. E logo de manhã eles acordaram. Geazi abriu a janela e olhou ao redor da casa. A casa estava rodeada de inimigo. E ele diz: ai meu Senhor, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Eliseu orou a Deus e disse: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. E aí Deus abriu a visão de Geazi e ele olhou nos montes. Os montes estavam cheios de carros de fogo, cavalos de fogo. Então, o que a gente aprende com isso? Geazi, naquele momento de tristeza, ele deixou de olhar para aquilo que ele tinha de bom. Geazi só via problema, Geazi só via inimigo, Geazi só via derrota, Geazi só via morte, ao ponto de ele dizer: ah, nós vamos morrer. E pastor, o que foi que ele deixou de ver, de valorizar de bom? Ele tinha um mentor espiritual, ele tinha um homem de Deus ao lado dele, um grande profeta, que tinha contato com Deus,
e ele deixou de valorizar seu líder espiritual para olhar para o problema. Ele deixou de valorizar o seu mentor espiritual, o grande homem de Deus, que Deus colocou ao seu lado para o formar, para o ajudar, e só olhava para os problemas, para as dificuldades. Deixa eu lhe dizer, se você tem um homem de Deus ao seu lado, que te ajuda nos dias difíceis, que te mentoria, que te orienta, que ora por você, que jejua por você, que doutrina você, valorize ele, honre ele, porque essas pessoas estão em extinção. Pessoas que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso com os seus liderados. Então ele deixou de olhar para o que ele tinha de bom. Ele morava dentro da casa de Eliseu, ele tinha intimidade com Eliseu, ele compartilhava das particularidades de Eliseu, comia na mesa de Eliseu, mas no momento da dificuldade, ele deixou de valorizar o que ele tinha para começar a olhar para aquilo que estava acontecendo em sua volta. Escuta o que eu vou lhe dizer, é bem verdade que muitas coisas difíceis estão acontecendo, muitas guerras estão sendo travadas, mas olha ao teu redor, que tem coisas boas acontecendo, que tem coisas boas sendo proporcionadas por Deus a teu favor. Tem pessoa de índole do teu lado, tem homens de Deus, mulheres de Deus do teu lado. Então guarda o que é bom, retém o que é bom. E a Bíblia diz que quando Eliseu orou, a visão dele se abriu, a visão espiritual, e ele começou a ver o sobrenatural de Deus, que havia um grande exército, aleluia, do lado dele. E Eliseu disse para ele: maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E eu venho lhe dizer pela palavra de Deus, maior é o que está conosco. Tira os seus olhos das guerras, tira os seus olhos das dificuldades, tira os teus olhos da doença, da angústia, da tristeza, tira os teus olhos daquilo que você não tem nesse dia triste, e comece a olhar para aquilo que você tem de bom, porque tem muita coisa boa acontecendo dentro da tua família, tem muita coisa boa acontecendo no teu ministério, tem muita coisa boa acontecendo da parte de Deus a nosso favor. O problema é que a tristeza atrai a nossa visão e deixamos, aleluia, de olhar para as coisas importantes que nós temos e começamos a focar demais nas coisas que ainda não temos. Me perdoa? Terceiro e último personagem que eu quero usar na Bíblia, ainda pautado nessa linha de raciocínio, é a nossa irmã Ana. A nossa irmã Ana, a Bíblia diz que ela não tinha um filho. A Bíblia diz que seu marido Eucana tinha uma concubina chamada Penina, e Penina lhe dava filhos. E Ana só andava amargurada, Ana só andava angustiada, Ana só andava desesperada, Ana só andava, a Bíblia diz, as próprias palavras dela, que ela andava desgostosa da vida. A palavra desgosto se emprega na vida daquela pessoa que não tem gosto em nada. Tudo para ela gera desgosto, não vê alegria em nada, não vê contentamento em nada, não vê prazer em nada. E assim era a vida da irmã Ana, porque ela não tinha um filho. Mas a Bíblia diz que ela tinha um marido que a amava. A Bíblia diz que ela tinha uma casa. A Bíblia diz que todo ano, quando Eucana ia repartir as porções por Penina e seus filhos, ele dava a porção dobrada por Ana.
para Ana, melhor dizendo. A tristeza era tão grande no coração de Ana, que a Bíblia diz que ela não comia e não bebia. Seu marido chega para ela e diz: não que sou eu melhor do que 10 filhos. A referência aí dele falar que era melhor do que 10 filhos, os historiadores nos ensinam que ele disse isso porque Penina tinha já gerado 10 filhos para Eucana. Penina tinha gerado filhos, mas não tinha o amor pleno de Eucana, não tinha o carinho de Eucana. Eucana só se relacionava com ela, melhor dizendo, para ela gerar filhos. Ela só servia naquela casa para gerar filhos. Ana, porém, tinha o amor do marido. Ana tinha o respeito do marido. Ana tinha a admiração do marido. Porém, como ela vivia amargurada, desgostosa, ela deixava de valorizar aquilo que ela tinha, para viver focada naquilo que ela não tinha. Aquilo que ela não tinha, que era um filho, fazia ela viver amargurada ao ponto dela deixar de valorizar tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ela. E isso é um perigo. Eu não estou falando aqui que não é para a gente chorar com os que choram. Eu sei que uma mulher, quando não pode gerar um filho para o grande amor da sua vida, isso traz um grande constrangimento para o coração dessa mulher, na nossa cultura. E imagina nos tempos bíblicos. Naquele tempo era pior ainda. Mas isso não é motivo para fazer a gente só ficar olhando para as coisas ruins. Nós temos que valorizar as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Nós temos que valorizar a gratidão das pessoas de ter a gente do seu lado. Então Ana não guardava o que era bom. Ana só guardava o que era ruim. Ana vivia amargurada, Ana vivia desesperada. A Bíblia diz que ela foi orar no templo e o sacerdote Eli disse para ela: até quando estará tu embriagada? Aparta-te do vinho. O sacerdote Eli confundiu ela com uma mulher embriagada. Por quê? Porque ela estava vivendo fora de si, por causa da angústia, do desespero, por causa do desgosto. E por que ela estava vivendo assim, pastor? É porque ela não tinha um filho? Não é porque ela não tinha um filho apenas, é porque ela deixava de valorizar as coisas boas que Deus havia proporcionado a ela. Ela tinha uma igreja para congregar, um templo. Ela tinha um pastor que era o sacerdote Eli, que era a cobertura espiritual da época. Mas nada disso tinha valor para Ana, porque Ana não valorizava as coisas boas que estavam acontecendo. Mas pastor, que coisa boa, se a vida dela era só tristeza. Eu já te pontuei aqui, vou recapitular. Ela tinha um marido que amava ela, ela tinha o coração do seu marido, ela tinha o carinho do seu marido. Penina não. Penina só tinha Eucana na cama. Ana tinha Eucana no coração. Eucana admirava ela. Eucana sofria junto com ela. E a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor. E quando ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe desse um filho homem, ela devolveria ao Senhor. A Bíblia nos diz que no determinado tempo Samuel nasceu. Samuel nasceu. Aleluia. E quando Samuel nasceu, Eucana saiu do desgosto. Agora permita eu lhe dizer, do versículo 11 que ela faz o voto ao versículo 19, porque no versículo 19 diz que eles se levantaram, voltaram para sua casa, levantaram-se de madrugada para adorar, e Deus se lembrou de Ana e quebrou a sua esterilidade, e ela engravidou. Do verso 11 ao verso 19, Flávio José, o historiador judeu, vai nos ensinar que passou 20
25 longos anos antes de Samuel nascer. Então isso equivale a dizer que Ana viveu muito tempo no desgosto, só olhando para aquilo que ela não tinha. Eu quero falar com alguém que talvez está pensando, poxa, nesse ano de 2020 eu não consegui ainda a minha casa própria, eu não consegui o meu carro próprio, eu não troquei o carro que eu queria, eu não fui promovido, eu ainda não consegui fazer a viagem do meu sonho, o meu marido não se converteu, o meu filho não melhorou, eu não fui promovido no emprego, a cura ainda não chegou, a bênção ainda não chegou, mas começa a reter, a guardar aquilo que já chegou, valoriza aquilo que você já tem, porque isso é um princípio. Quando eu aprendo a valorizar o que eu já tenho, é disso que eu já tenho que Deus vai, aleluia, mudar o quadro da minha história. A viúva do azeite, da multiplicação do azeite, de 2º livro dos Reis, capítulo 4, foi a partir daquilo que ela tinha que Deus mudou o curso da história, foi a partir daquilo que ela já tinha. O rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos, também foi a partir daquilo que ele já tinha, que Jesus alimentou uma grande multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi através do cajado de Moisés, daquilo que ele já tinha, que o mar vermelho se abriu, aleluia. Foi através do lenço de Paulo, dos aventais de Paulo, daquilo que ele já tinha, que muitos enfermos foi curado. Escute o que eu lhe digo, e lhe digo, aleluia, autorizado por Deus. É a partir daquilo que eu já tenho, quando eu aprendo a valorizar, quando eu aprendo a honrar, que Deus vai escrever uma grande história na minha vida. Por isso eu quero lhe dar um conselho em nome de Jesus: valoriza o que você tem de bom, olhe as coisas boas que aconteceram, não foque só nas desgraças, não foque só nas misérias, nos problemas, nas angústias, nas tristezas, porque senão você vai viver igual Ana, desgostoso da vida, porque só vai enxergar aquilo que entristece o teu coração. Pastor Antônio Prado, o senhor viveu problemas em 2020, muitos. Existem alguns problemas que eu enfrentei neste ano, que foi muito difícil para mim. Muitas vezes senti o calor da guerra, aleluia. Mas olha nós aqui, eu e a minha família vencemos. E deixa eu te dizer, muitas coisas boas também aconteceram. Quantas almas nós ganhamos, aleluia, neste ano para Jesus. Quantas pessoas nós edificamos, quantas pessoas nós aconselhamos, quantas pessoas nós oramos, intercedemos, quantas pessoas nós ajudamos a levantar. Então eu quero terminar essa reflexão com o que está escrito em Lamentações de Jeremias 3:21, palavras do profeta chorão Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então o meu desejo para você é que no ano de 2021, que você possa viver focado naquilo que te traz esperança, que você possa guardar para você aquilo que é bom, aquilo que te traz alegria, aquilo que gera esperança no teu coração, aquilo que gera fé, contentamento. Pastor, e as experiências tristes? Eu já disse, a experiência vai ficar como experiência para nós, aleluia. Mas que o ano de 2021
traga novas experiências da parte de Deus para todos nós, e que nós possamos guardar o que é bom. De tudo que acontece, sempre tem alguma experiência boa, sempre tem alguma coisa boa que a gente pode guardar. Paulo diz que tudo, escrevendo aos irmãos de Roma, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Então, por favor, olha para as coisas boas, foque no que é bom, foque no perdão, foque no amor, foque na misericórdia, foque na bondade, foque na graça de Deus, na clemência de Deus, na compaixão de Deus, e que possamos viver um ano de 2021 melhor do que foi em 2020. Desejo a você um feliz ano novo. Obrigado você que esteve conosco esse ano todo aqui, compartilhando, visualizando, comentando, participando, acompanhando a gente nas redes sociais. Eu desejo a vocês todos, em nome da minha família, a família Prado, um feliz 2021. Que esse ano possa trazer muitas surpresas boas da parte de Deus para todos nós. E rogo-vos as vossas orações a meu favor, a favor da pastora Selma, minha esposa, a favor da Franciele, da Camille, que é as nossas filhas, para que a gente possa continuar caminhando na presença de Deus, cooperando nesta obra tão nobre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Permita eu orar por vocês. Querido Deus, esta será a última reflexão do ano de 2020. E eu quero que a gente vai colocar aqui no grupo, aqui no canal. E eu quero lhe pedir que o Senhor visite cada coração. Olha para essa família que está vivendo no desgosto, na amargura. Olha para essa família que está enfrentando um tempo de tristeza. Quem sabe o ano de 2020 não foi do jeito que eles esperavam, mas que o Espírito do Senhor possa soprar no coração dele as coisas boas que têm acontecido, e que nós possamos focar no que é bom, que nós possamos reter o que é bom, para a glória do teu nome. Senhor, que a bênção, a graça, o favor do Senhor alcance a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.